todos, estamos de volta aí com os vídeos, dessa vez com o braço machucado. Vamos falar hoje sobre a diferença entre transtorno de personalidade borderline e transtorno bipolar. Por que é importante vocês entenderem isso? Porque muitas vezes esses diagnósticos são confundidos entre si, pois alguns sintomas são bem parecidos. E para complicar ainda mais, é possível que a pessoa tenha as duas coisas ao mesmo tempo. Mas é importante para vocês entenderem, se você tem algum desses diagnósticos, como que é o transtorno, como que funciona e talvez por que o seu psiquiatra pode ter pensado em algum momento em um ou outro diagnóstico, em bipolaridade ou em transtorno de personalidade borderline. Então vamos lá. O transtorno afetivo bipolar basicamente é marcado pela presença de um estado de humor que a gente chama de mania ou hipomania. Então, se a pessoa em algum momento da vida entrou nesse estado de humor mais eufórico ou mais expansivo e às vezes bastante irritado, que a gente chama de disfórico, junto com outros sintomas de aceleração, de aumento de energia, de diminuição da necessidade de dormir. Então a pessoa dorme 3, 4 horas por noite e acorda como se já tivesse dormido o suficiente para descansar. O pensamento fica acelerado, a fala fica aumentada, fica acelerada. Isso é o que a gente caracteriza um quadro de mania ou hipomania, quando esses sintomas duram no mínimo 4, 5, 7 dias. Depende, né, se a gente está falando de mania ou de hipomania. Por outro lado, o transtorno de personalidade borderline é um transtorno, como o próprio nome já diz, da personalidade, de características que são do jeito de ser da pessoa e que essas características causam um prejuízo, atrapalham o funcionamento da pessoa na comunidade. E o que é bastante marcante no transtorno de personalidade borderline é a instabilidade emocional, principalmente relacionada ao medo de abandono nos relacionamentos, nos términos. Pode ser relacionamento amoroso, mas pode ser relacionamento de amizade, com familiar. Então essas relações interpessoais bastante conflituosas, instáveis, intensas, é o que talvez seja a principal característica do transtorno de personalidade borderline. Porém, o borderline ele também pode ter períodos de impulsividade, de compras, de comportamentos prejudiciais, de pensamentos de suicídio, de se machucar, de se cortar. E isso confunde com o bipolar, porque o bipolar, quando ele fica naquele estado que eu comentei de aceleração, ele pode fazer compras, ele pode ficar irresponsável, pode tomar decisões e comportamentos prejudiciais, ele pode se machucar, ele pode ter pensamento de suicídio. Então, muitas vezes confunde. É por isso que eu queria que vocês entendessem que às vezes o psiquiatra ele fica na dúvida. Algumas coisas que ajudam a diferenciar. O transtorno de personalidade borderline, ele começa no final da adolescência, início da vida adulta, mas muitas vezes, e infelizmente, é comum a presença na história da pessoa de abuso, abuso sexual, abuso físico, negligência. Então isso, infelizmente, é uma característica bastante comum e que faz a gente pensar que talvez possa ser transtorno de personalidade borderline. O borderline também pode ter oscilações mais rápidas e mais frequentes do que o bipolar. No bipolar também pode acontecer, mas é mais comum que isso aconteça no borderline de uma maneira mais frequente e mais recorrente. Oscilações muito rápidas de humor, uma montanha-russa de emoções ao longo do dia, sempre muito intensa, uma dificuldade de gerenciar as emoções, a raiva, a ansiedade, o estresse. Já no transtorno bipolar, uma coisa que é característico é um histórico familiar. Então, frequentemente, quem tem transtorno bipolar tem outros casos na família de transtorno bipolar, porque a herdabilidade, a genética da doença, ela é forte. E isso é uma coisa que a gente pode levar em consideração. Então,
Se o médico tiver na dúvida, ele vai te perguntar se você tem casos na família, ou se tiver casos na família, você tem que falar isso para ele, porque ajuda no raciocínio. Continuando um pouco a falar do transtorno de personalidade borderline, que eu acho que é bastante importante quem tem esse tipo de transtorno entender melhor. Além da instabilidade emocional, o medo de abandono é comum, sintomas de vazio, um vazio crônico, um vazio que nada preenche também é comum, pensamentos de automutilação, de suicídio, uma impulsividade importante, comportamentos de alto risco também são bastante comuns. Então, esse é um padrão de comportamento que é comum no borderline, que pode ser desencadeado por medo de abandono, de rejeição. Esse vídeo é um vídeo introdutório para a gente começar a abordar esse tema. Se vocês tiverem interesse, deixem aqui nos comentários se vocês querem que eu grave mais vídeos sobre esse tema, explicando mais a fundo sobre o que é o transtorno de personalidade borderline, ou se eu gravo um vídeo separado explicando o que é o transtorno bipolar, quais são os tipos, porque existem mais de um tipo, para a gente poder aprofundar essa discussão, porque você que é paciente ou que tem algum familiar que é paciente, é de extrema importância vocês entenderem sobre a doença e sobre o tratamento. Um abraço, até a próxima.